Enche o meu coração de amor por Ti. Diga, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor saiba que eu não sou absolutamente nada sem Ti. Diga, Senhor Jesus, não me deixe sair deste lugar do jeito que eu entrei. Diga, Senhor Jesus, eu quero sair daqui ungido, transformado, liberto, cheio do Teu poder, cheio da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, feliz está minha alma por estar aqui neste lugar. Aleluia. A igreja Visão Cristã do Bairro Novo é a igreja que eu tenho estimado muito, porque desde que eu vim para cá para o Sumbe, é a congregação que me recebeu. Amém ou não amém? Eu louvo a Deus. Eu amo estar neste lugar. Eu amo partilhar a minha fé com os irmãos. E eu tenho a certeza que nesta manhã Deus irá fazer grandes coisas na sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Deus seja muitíssimo louvado. Para não levar muito tempo, eu peço aos irmãos, abramos as nossas Bíblia no livro de Esther, seu capítulo de número 4, versículo de número 13. Graças a Deus. Graças a Deus. Esther, capítulo número 4, seu versículo de número 13. Deus seja muitíssimo louvado. Os irmãos acharam? Digam comigo amém. Amém. Aleluia. Eu faço a leitura da palavra do Senhor e os irmãos podem me acompanhar. Diz a palavra de Deus, Esther, seu capítulo 4, versículo de número 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro, diga comigo, socorro, e livramento, amém, de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vamos abrir também o capítulo de número 8, aleluia, seu versículo de número 1 e o versículo de número 2. Diz a palavra do Senhor: naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Palavra do Senhor. Amém. Baixe a sua cabeça e eu quero orar por este momento em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu creio de todo o meu coração que não existe um nome tão lindo, tão precioso para nós neste momento, senão o teu nome por toda a nossa vida. Queremos mais da tua presença viva neste lugar. Queremos mais da tua palavra viva neste lugar.
Queremos mais da tua unção viva neste lugar. Meu Pai, como teu servo, eu oro como João Batista. Importa que eu diminua para que a tua glória, a tua graça cresça sobre mim e sobre este lugar. E que o teu Espírito tenha a liberdade de se mover entre nós. E que no mover do teu Espírito, os seus sejam movidos sobre este lugar. Haja um elo de ligação entre a sua igreja na terra e a sua igreja celestial. Meu Pai, convido os anjos, arcanjos, serafins e querubins a adorarem junto conosco ao Senhor neste momento. Meu Pai, e eu quero que na manifestação da tua glória e do teu poder, o teu Espírito tenha a liberdade de transformar a vida, de batizar homens e mulheres com o teu Espírito Santo e de fazer tudo o que te apraz. Tu és o convidado de honra. Sem ti nós não seríamos nada. Sem ti não haveria razão de estarmos aqui. Tu és a razão de nós estarmos aqui, querido Espírito Santo. Por isso move-se sobre este lugar e opera com teu poder, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga comigo, amém. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor bem forte para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Convido o seu irmão a se assentar. Aleluia. Sempre que eu venho ministrar aqui nessa congregação, dá um friozinho na barriga, né, irmão? Mas Deus é poderoso. Aleluia. Eu não me responsabilizo do que há de acontecer aqui nesse lugar, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer coisas tremendas na vida de vocês. Ninguém sairá daqui deste lugar do jeito que entrou. A palavra de Deus nesta manhã, para a minha e para a sua vida, é uma palavra profética. Todos nós temos o tema da mensagem, não é isso, irmãos? Qual é o tema da mensagem para hoje? Mais uma vez, eu não ouvi não. Você crê nisso, irmão? Isso é uma palavra profética. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, debaixo deste maravilhoso tema, o qual Deus coloca no meu coração, e debaixo desse texto, pelo qual Deus iluminou a minha mente, eu venho trazer uma palavra viva e eficaz para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração. A história o qual nós acabamos de ler e o qual nós estamos vivenciando durante todo esse tempo, nesse mês de março, fala de um tempo em que estava tendo muita guerra entre os reinos e entre as nações no Oriente Médio. Meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor Jesus nos mostra lá no livro de Daniel. Isso acontece no ano 586, quando Nabucodonosor estava sobre o reino da Babilônia. Existia dentro de Judá um rei chamado Jeconias. Jeconias, porém, era um homem que não andava conforme as leis e conforme os mandatos de Deus. Nessa época, os reis de Israel haviam retirado a palavra de Deus dentro do reinado de Israel. Isso indignou o coração de Deus. Isso enfureceu o coração de Deus. Então Deus entrega o povo de Israel na mão dos seus inimigos. Nabucodonosor invade a capital de Judá e leva todos os homens de Judá e todos os seus utensílios presos para dentro de Babilônia. Só que, porém, Nabucodonosor acaba fazendo coisas que não é lícito aos olhos do Senhor. Então Deus julga Nabucodonosor e coloca ele como um cão, comendo da erva do campo junto com os bois. Quando Nabucodonosor vem a morrer, seu filho chamado Belsazar vem assumir o trono, vem assumir o seu lugar. A palavra do Senhor diz que Belsazar, como era o costume de todos os monarcas, de todos os reis, ele vem fazer uma festa, e nessa festa ele vem abusar do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, usando coisas que eram consagradas ao Senhor, para poder mostrar a sua grandeza ao povo de Pérsia. Então acontece, ou seja, o povo da Síria, e acontece, ou de Babilônia, bem dizer,
E acontece que Deus julga esse rei chamado Belsazar. Então Deus conta os dias do seu reinado. Deus pesa ele na balança e Deus rasga o seu reino. A palavra do Senhor diz que naquela noite em que Daniel vem interpretar as palavras que foram escritas na parede, Dário, rei de Persa, invade Babilônia, mata esse rei Belsazar, saqueia toda a Babilônia e leva eles cativo e todos os homens que estavam lá aprisionados para dentro do reinado chamado Persa. Este homem que vai levar, chamado Assuero, ou seja, chamado Dário, lá dentro de Persa, ele veio a morrer também. Então seu filho chamado Assuero vai tomar a posse do reinado. Assuero era um homem inteligente, Assuero era um homem grande. A história de Assuero se desenrola desde 486 a 465. Então durante todo esse tempo, Assuero vai reinar dentro de Persa. Comandava Assuero cerca de 127 províncias. Era um homem grande. O reino de Assuero se estendia desde a Índia até a Etiópia. E como era o costume de todos os monarcas, Assuero vai fazer aquilo que todos os reis tinham de costume fazer. O que ele vai fazer, pastor? Ele vai realizar uma festa grande. E nessa festa ele vai dividir ela em 3 partes. A primeira festa, que vai durar 180 dias, a palavra do Senhor diz que Assuero chama os governadores, os homens políticos, os cabeças do seu reinado, e chama ele para poder participar dessa festa. Os homens se embriagam, saem do seu estado normal. Tempo depois de ter acabado essa festa, durante 180 dias, a palavra do Senhor diz que Assuero convida os homens que trabalhavam na casa real, os seus mordomos, os seus eunucos, e coloca ele para participarem do grande banquete. 7 dias depois, esse rei chamado Assuero, ele vai realizar uma outra festa para poder honrar a sua mulher, que se chamava Vasti. O nome Vasti quer dizer linda. O nome Vasti quer dizer abençoada. O nome Vasti quer dizer boa, maravilhosa. Então esse rei vai chamar essa mulher Vasti para poder apresentar ela como a mulher mais linda do seu reino. Só que ele vai se decepcionar. Porque Vasti, uma vez vendo o convite, ela não aceita entrar na festa do rei. Durante 180 dias o rei festejou e não se lembrou de Vasti. Durante 7 dias depois o rei festejou e não se lembrou de Vasti. Vasti olhou para si mesmo e disse: quem sou eu para ser deixada como a última pessoa na vida do homem em quem eu mais amo? Então Vasti não aceita entrar na festa do rei. 3 coisas Vasti vai fazer que vai indignar o coração do rei. Primeiro, Vasti como mulher, ela desacatou a autoridade do homem, nesse caso, Assuero. Vasti como esposa, ela desobedeceu a ordem do seu marido. Vasti como súdita, ela desprezou a autoridade do seu rei. Vasti não aceitou entrar na festa. Meus queridos amados irmãos, mas indo mais a fundo, como é do hábito que eu tenho, quando eu vou para poder ministrar a mensagem, ou seja, quando poder ministrar uma palavra, eu gosto de ir no estudo, eu gosto de ir em estudo mais a fundo, pegar a exegese, a hermenêutica, para trazer uma boa interpretação daquilo que o Senhor está ensinando. Então a Bíblia traz ferramenta muito profunda, e durante todo esse tempo estudando para poder formar essa mensagem que Deus coloca em meu coração, para trazer a sua amada noiva, o Senhor me ensina e me apresenta que 2 coisas vão fazer Vasti não entrar na presença do rei. Primeiro, Vasti, ela sabia que tipo de posição ela tinha dentro do reino. Amém ou não amém? Vasti olhou e ela entendeu que ela foi esquecida. Então, sendo uma mulher esquecida, ela viu que o rei desonrou. Então ela não poderia entrar numa festa, uma vez que estava sendo desonrada. Segundo, Vasti viu que durante todo o tempo que Assuero estava na festa, ele estava se embriagado. Então é bem provável que naquele tempo Assuero já estava totalmente embriagado. Não poderia a rainha entrar em uma festa em que o rei não estaria no seu estado normal. Seria desonra para
para Vasti. Então Vasti não aceita. A terceira coisa é que Vasti estava grávida do seu filho chamado Artaxerxes, que seria o segundo rei depois da morte de Assuero. Então você sabe que toda mulher, como ela se sente quando ela está concebida, não é isso, irmão? A mulher quando está concebida, geralmente ela se sente um pouquinho mais feia, um pouquinho mais transformada, a bochecha sai um pouquinho mais, a cor é um pouquinho mais transformada, fica um pouquinho mais amarelada, um pouquinho mais escura, só um pouquinho mais de espinho no rosto. Então Vasti entendeu que não estava preparada para poder entrar na festa do rei. Vasti não aceita. Meu querido amado, presta a máxima atenção. Então nesse exato momento, quando isso acontece, a palavra do Senhor diz que Assuero, ele tinha 7 homens que sentavam na sua mesa e que eram seus conselheiros. Entre eles tinha Carcenar, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marzena e Memucá. Memucá era o homem mais próximo do rei Assuero. Memucá chegou até a Assuero e disse para o rei Assuero: Assuero, olha, o que Vasti fez é uma desonra para o teu reino. O que Vasti fez é uma desonra para o reino de Pérsia. Pois, se assim Vasti procedeu, isso vai acontecer que quando todas as outras mulheres de Pérsia se aperceberem do que Vasti a rainha fez, todas as mulheres vão ter o mesmo comportamento. A hierarquia em casa será quebrada. As mulheres não vão desobedecer como homem. Elas não vão poder nos respeitar. Então Assuero pergunta: meu servo, o que eu posso fazer? Memucá abre a mente do rei e disse: rei, importa que se escreve para todas as cidades da Etiópia, para todas as cidades de Pérsia, e se manda agora mesmo que todas as mulheres escravas sejam trazidas para a casa do rei, para a casa das mulheres. Então elas serão preparadas. A mulher a quem o rei se agradar, essa poderá ser a substituta de Vasti e poderá herdar o seu reino. Então nesse exato momento vai ter um censo dentro de Susá, a cidade onde ele vivia. E contaram quantas mulheres escravas tinham. E pegaram todas aquelas mulheres escravas e trazeram ela para dentro do reino de Assuero. Dentro do reinado de Assuero em Susá, vivia o povo chamado judeu, que foi então trazido de Judá, levado cativo por Nabucodonosor e transportado por Dário da Babilônia para a Pérsia. Lá estavam eles, o seu rei, ou seja, o cabeça daquela tribo, chamava-se Mardoqueu. Mardoqueu, ele tinha uma prima. Essa prima chamava-se Adassa. O nome Adassa quer dizer murta. O outro nome que era muito bem conhecido lá em Susá era o nome de Esther. O nome de Esther quer dizer estrela. Amém ou não amém? Amém. Meus amados, prestem a máxima atenção. Então nesse exato momento, essas mulheres vão estar sendo preparadas. A Bíblia diz que dentro da casa das mulheres havia um eunuco chamado Hegai. Hegai era o responsável da casa das mulheres para preparar princesas que seriam futuramente esposa ou até poderiam herdar o trono de Vasti. Então naquele exato momento, quando Esther, que era uma mulher formosa, uma mulher bonita, vai entrar dentro da casa de Assuero, dentro da casa das mulheres, a Bíblia diz que Hegai, olhando, ele gostou de Esther, achou graça, ou seja, Esther achou graça diante de Hegai. Então Hegai vai fazer de Esther uma mulher diferente, vai colocar ela num lugar diferente, vai dar a ela 7 mulheres preciosas para cuidarem dela. Durante 12 meses essa mulher vai ser preparada, amém ou não amém? Para poder se achegar diante do rei. Então durante esses 12 meses vai ser dividido de 3 em 3 meses. Durante 6 meses, Esther e todas as outras mulheres serão banhadas, perfumadas com o óleo de mirra, o óleo bem perfumado. E durante 6 meses elas vão ser preparadas com especiarias da casa do rei. Ah, meu querido e amado irmão. Então chega o momento, depois de 12 meses, em que Assuero ele vai pedir para que as mulheres sejam trazidas para dentro do seu reino, meu querido. Então chegaram as mulheres, passou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, não sei quantas mulheres passaram, mas de todas elas o rei não se agradou. A palavra do Senhor diz que tendo Esther entrado na presença do rei, Assuero olhou para Esther, amou Esther, gostou de Esther, se atraiu por Esther e automaticamente ele estendeu as mãos para Esther e escolheu Esther para ser a sua mulher. Amém. Meu querido e amado irmão, Deus está desenrolando a história. Quem era Esther? Esther era uma escrava que estava dentro de Susá. Esther era uma escrava que pertencia à tribo de Judá e ao povo judeu. Estava sendo agora colocada como uma
rainha. Pastor, o que é que o pastor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, meu querido irmão, que dentro desse mês de março, dentro desse mês da mulher, dentro desse mês o livramento vem. Se você crê na palavra profética e se você crê no que Deus é capaz de fazer, Ele é poderoso para mudar o cativeiro na sua vida. Amém ou não amém? Aleluia. Meu querido e amado irmão, prestai a máxima atenção. Então, quando Esther vai ser colocada como rainha, vai ter uma homenagem a um homem chamado Amã. Assuero pega Amã e coloca ele como segundo homem do seu reino. Dá ele o privilégio de andar no cavalo real. Dá ele o privilégio de vestir das vestes reais. Dá ele o privilégio de colocar o anel real. Amã, que tinha o espírito do próprio diabo do inferno, Amã vai andando pela cidade. E naquele exato momento ele recebeu uma ordem da parte do rei Assuero, que aonde quer que Amã andasse, todo homem e toda mulher dentro de Suzã poderia se inclinar e se prostrar diante de Amã. Ah, meu querido irmão, existia aquele homem, o príncipe dos judeus, chamado Mardoqueu. Mardoqueu lá estava na porta do rei, e todas as vezes que Amã passava e repassava, Mardoqueu não inclinava a sua cabeça e nem sequer se prostrava. Mardoqueu era o estilo do crente fiel e verdadeiro ao seu Senhor. Amém ou amém? Em nenhum momento Amã se inclinou. Então a palavra do Senhor diz que houve homens de coração e espírito pervertido que foram até Amã e instigaram Amã e disseram: Amã, há um homem lá que se diz ser judeu, chamado Mardoqueu. Todas as vezes que tu passa, esse homem, em momento nenhum ele dobra a sua cabeça, em momento nenhum ele se inclina. Amã disse: é sim, então eu vou passar outra vez e eu verei se esse homem não se inclinará. Amã vai passando outra vez pela porta da cidade, e lá está Mardoqueu, homem de ferro, e não se inclina. Aleluia. Amém. Eu, quando olho para a pessoa de Mardoqueu, me faz imaginar os três homens que estavam na Babilônia: Mesaque, Sadraque, Abednego, ou seja, Anania, Misaía e Azael. Três homens que, durante a estada de Nabucodonosor, disseram para ele: se você não se prostrar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Esses homens eram conhecidos como homens de ferro, e que não se prostravam, não se vendiam, não deixavam de adorar o Deus verdadeiro para se prostrar diante de qualquer outro Deus. Existem crentes que não têm força de defender a sua fé. Existem crentes que se envergonham do Deus a quem eles buscam, e que qualquer voz é capaz de fazer eles se inclinar debaixo do pecado, debaixo de homem na face da terra. Não, você não precisa disso. O Deus que você tem, Ele é poderoso. Amém ou amém? E só Ele é digno de ser adorado e digno de ser ovacionado. Então, nesse exato momento, Mardoqueu não se encurva. Amã, ele vai conspirar. Esse povo chamado judeu, ele vai ficar com raiva desse povo chamado judeu. Isso infernizou a sua mente. Então Amã vai até Assuero e ele diz: Assuero, ouve bem, meu querido irmão, existe um povo dentro de Suzã, chamado este povo como povo de Judá, ou seja, o povo judeu, e que tem no meio deles um homem chamado Mardoqueu, que aonde quer que eu passo, ele não se inclina. Ou seja, esse povo não obedece à sua regra, esse povo não obedece à sua lei. Agora eu digo para o rei: se matarmos Mardoqueu é uma coisa pequena, vamos fazer uma coisa, rei, vamos instigar, ou seja, vamos colocar no coração de todo o povo dentro de Suzã, para que se levanta contra o povo judeu, para podermos exterminar essa nação de Israel. Meu querido e amado irmão, presta a máxima atenção: o mal que te trazeram é o bem que Deus levantou para você. Aleluia. O diabo não terá o prazer de te ver ser envergonhado, não vai. O diabo não terá o prazer de te ver triste, cabeça baixa, não terá. O diabo não terá o prazer de te ver amargurado, chorando, não terá. Você tem um Deus no céu, e quando esse Deus se levanta, acredita, ele se levanta para quebrar o arco, ele se levanta para quebrar a lança, ele se levanta para queimar os carros. Aleluia. Quando Deus se levanta, ele se levanta para poder te dar vitória. Amém ou não amém? Então, nesse exato momento, a palavra do Senhor nos diz que Amã, ele vai fazer, criando toda essa situação, no intuito de poder exterminar o povo judeu que estava dentro
de Susã. A palavra do Senhor diz nesse exato momento que Mardoqueu, ele fica totalmente amargurado. Ele vai para a sua casa, tira as suas vestes, coloca a veste de pano de saco, isso quer dizer humilhação, rapa a sua cabeça e joga cinza. E ele vai o tempo todo clamando. Ele estava sentindo, meu querido irmão, a sentença da morte chegar para dentro de sua casa. Então, naquele exato momento, diz a palavra do Senhor que Mardoqueu não viu uma outra saída para poder encontrar o refúgio, para poder encontrar o socorro. Então ele se lembra de Esther, sua prima, que está agora assumindo um lugar positivo diante do rei Assuero. Então ele procura essa mulher chamada Esther, amém ou amém? Amém. Para poder lhe garantir, ou seja, para poder chegar até o rei e poder aniquilar essa sentença que até foi feita para matar o povo judeu. Amado, presta mais atenção. Então ali vem o texto, o qual nós acabamos de ler. Esther olha para Assuero, ou seja, para Mardoqueu lá na porta, chorando, gritando o tempo todo. Ele chama as suas mulheres que com ele trabalhavam, que lhe serviam, e diz: vão perguntar para Mardoqueu o que está se passando com ele. Então naquele momento vão dizer para Mardoqueu o que estava se passando, e Mardoqueu diz: vão dizer para a rainha Esther, o texto que nós acabamos de ler, versículo de número 13, não imagines, ou seja, antes disso ele vai dizer: fala para a rainha que Amã se levantou para poder exterminar a nação de Judá, ou seja, a nação judaica que está dentro dessa cidade de Suzã. Então naquele exato momento Esther olha para si mesma e ela vai dizer para Mardoqueu: Mardoqueu, eu não posso fazer isso. Faz 30 dias que eu não entro na presença do rei. Aliás, todo homem, toda mulher, todo príncipe dentro dessa cidade sabe que se alguém entrar na presença do rei fora de época, poderá ter uma sentença e sentença de morte. Mardoqueu, você está colocando minha vida em risco. Mardoqueu, eu não posso deixar esse lugar que Deus me deu agora. Amado, presta mais atenção. Tem muita gente que não conhece o lugar em que ela assumiu. Tem muita gente que assumiu um lugar de honra, porém está ainda com a mentalidade de uma escrava. Amém ou amém? E quando eu falo isso, eu fico lembrando de muitas histórias da Bíblia. Por exemplo, em Gênesis capítulo de número 37, eu lembro da história de um homem chamado José. Quem era José? José estava sendo, ou seja, José era um homem desprezado. O mesmo estava acontecendo com Mardoqueu. Quando Mardoqueu entendeu que Esther não conseguia entrar na presença do rei, Mardoqueu olhou para si mesmo e entendeu que estava sendo esquecido. Entendeu que uma vez que Esther alcançou uma posição elevada, uma posição alta, deixou de ser escravo e passou a ser rainha, não mais estava se lembrando do povo que ela tinha, que estava lá no cativeiro e que então era escravo. Então Mardoqueu se sentiu rejeitado, Mardoqueu se sentiu abandonado. É o mesmo que eu venho a levar nessa história desse homem chamado José. Presta mais atenção, meu querido irmão. Quem era José? José era um dos filhos de Jacó, a quem Jacó mais amava. A palavra do Senhor diz que José, uma vez que ele completa 17 anos de idade, o seu pai cria uma túnica de várias cores e dá para José. Então José começou a ser conhecido entre os seus irmãos como o irmão mais querido do pai, o filho mais amado pelo pai, o filho mais chegado ao pai. Os seus irmãos vão invejar, os seus irmãos vão se levantar contra José. Sabe, irmão, em todo lugar nós temos pessoas que se levantam contra a nossa posição. Em todo lugar nós temos pessoas que odeiam a nossa posição. Muitos dos irmãos não gostam quando vê a pessoa sendo mais querida pelo pai, mais querida pela mãe. Irmão, nós não somos culpados disso. Deus faz essas coisas acontecer. Amém ou não amém? Pessoas se levantam quando nós somos o aluno mais querido pelos nossos professores. Pessoas se levantam quando dentro do nosso trabalho nós alcançamos uma posição alta e somos o trabalhador mais querido pelo nosso diretor. Pessoas invejam. Isso acontece na face da terra. Então José, ele vai se ver sendo odiado pelos seus irmãos. O que é que acontece? Um dia Deus, ou seja, Jacó, pega José e diz para José: José, vai até a casa
casa, ou seja, até ao campo onde seus irmãos estão pastando as ovelhas, e diz para eles poderem, ou seja, vai saber como é que eles realmente estão. Naquele exato momento diz a palavra do Senhor, que quando José se levanta para seguir os seus irmãos, diz a Bíblia Sagrada, que quando José se achega perto dos seus irmãos, os irmãos olharam para José e disseram: aí vem o sonhador. Por que eles disseram que aí vem o sonhador? Porque algum tempo atrás, a Bíblia diz que José havia tido 2 sonhos especiais. O primeiro sonho que José teve foi: José sonhou que ele estava colhendo alguns molhos. Então, de repente, os molhos dos seus irmãos que também estavam colhendo se inclinaram perante o molho de José. Aí José contou a história, os irmãos se enfureceram e disseram: José, tu achas que um dia você vai reinar no nosso meio? Tu achas que um dia você vai ocupar o trono e nós iremos te servir? José disse: não sei, o Deus que me deu esse sonho sabe. Um tempo depois, José vai ter outro sonho. Ele vai sonhar com o sol, ele vai sonhar com a lua, ele vai sonhar com 11 estrelas que estão se inclinando perante a ele. Então, quando ele conta esse sonho ao seu pai, o seu pai disse: José, para de contar, é besteira, porque isso não vai acontecer. Mas a Bíblia diz que Jacó, em todo o tempo, ele guardava esse sonho dentro do seu coração. Então, naquele exato momento, quando José estava indo ter com seus irmãos, eles se enfureceram. Por que, pastor? Por causa do sonho que José tinha. Porque eles se enfureceram por causa da visão que Deus lhe deu. Ah, meu querido amado irmão, quando Deus revela coisas, acredita que isso é promessa. Amém, amém. José sonhou com uma posição real. Tem tido muita gente que tem sonhos, porém não acredita nos sonhos que tem, e outras pessoas invejam o sonho que você tem. Agora eu quero dizer uma coisa para você: se Deus tem te dado visões, acredita que a posição, o sonho, a revelação que Deus te deu, Deus é poderoso para te colocar na posição da visão que Ele te mostrou. Amém ou não amém? Existe muita gente que sonha: pastor, sonhei há tempos atrás que eu estava num campo grande, pregando para uma grande multidão. Deus está mostrando para você que você será um grande ganhador de alma. Deus está mostrando para você que você será um grande evangelista. Pastor, eu sonhei que estava dirigindo uma grande multidão. Então Deus está mostrando para você que você será pastor de muitas ovelhas. Pastor, sonhei eu que estava dentro de um escritório como bilhascar. Ah, meu querido irmão, Deus está mostrando para você que um dia você poderá ser um empresário. Se Deus trouxe o sonho para você, não importa quem venha se levantar com o sonho que Deus deu para você. O que Deus mostra para você é promessa. Querendo muito ou não, Deus vai cumprir isso na tua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ah, meu querido e amado irmão, então nesse exato momento, os irmãos de José, eles entendem tudo isso que José havia sonhado e vão invejando a José. Quando José se chega próximo do seu irmão, a palavra do Senhor diz que pegaram José e colocaram dentro do poço. Então, para poder apagar os sonhos de José, e disseram para ele: sonha, sonhador, vê se você consegue levantar os teus sonhos, sonhador, vê se Deus vai cumprir os teus sonhos, sonhador. Lá no fundo do poço, não tardou muito tempo, a Bíblia diz que estava subindo um povo chamado ismaelita, passando eles caminho. Os irmãos de José colocaram em seu coração vender a José. Ah, meu querido irmão, eu quero dizer uma coisa para você: existe muita gente que está passando por situações como essa. Existe muita gente que já passou por situações como essas. Pessoas que foram vendidas na infância, tenho assistido muitas vezes, acompanhado o telejornal, escutado notícia, e quantas vezes nós vimos situação de crianças se queixando, ou seja, de famílias se queixando, até de pessoas testemunhando que quando na sua infância a mãe vendia elas para se prostituir, para ver se pudesse trazer um pouquinho de dinheiro em casa. Quantos são os filhos que são vendidos como escravos para ver se o pai ganha um dinheiro a mais? Existem pessoas até que vendem as almas dos seus filhos no tradicionalismo. Pastor, como é que isso acontece? Presta a máxima atenção. Todas as vezes que você visita uma casa tradicional, você está oferecendo a tua alma para Satanás. Pastor, isso é mentira. Mentira não é. Presta a máxima atenção que você vai compreender, porque Deus quer iluminar a sua mente. Então o que acontece é, quando a pessoa procura a casa tradicional, acaba vendendo a sua alma para Satanás. Todo homem que uma vez visita uma casa tradicional jamais é o mesmo. A sua vida vai de mal